O narcisista é um doente? O narcisista não sabe o que faz? O narcisista age de forma inconsciente? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Sabendo Viver. Eu sou Sinara França, sou especialista em relacionamentos abusivos, sou terapeuta TRG, terapia de reprocessamento generativo. Fique comigo até o final deste vídeo, porque hoje eu vou falar sobre este assunto. Ainda existem muitas pessoas que têm essa dúvida, ainda pensam que o narcisista é um doente, ainda olham para o narcisista como se ele fosse um doente. Clinicamente falando, quando nos referimos a um transtorno de personalidade narcisista, não estamos falando de uma doença, e sim do modo de ser. Como essa pessoa, ela se comunica, como ela enxerga o mundo, as pessoas, e como ela se enxerga, que é de uma forma distorcida. Muitas vítimas de abuso narcisista ainda querem acreditar que o narcisista ele pode mudar, porque já ouviu em algum lugar ou já leu que o narcisista age de forma inconsciente. E por essa razão precisam lutar, precisam continuar investindo no narcisista, independente da sua dor e do seu sofrimento. Elas precisam fazer de tudo, porque elas acreditam que o narcisista realmente vai mudar. Veja bem, todos nós, sendo uma pessoa narcisista, um narcisista patológico ou não, pessoas comuns que não têm esse transtorno de personalidade narcisista, todos nós em algum momento vamos agir de forma inconsciente. Quem aí já não se deparou com um pensamento, mas por que eu fiz tal coisa? Por que eu respondi dessa maneira? Eu não deveria ter agido dessa forma. Por que eu me sinto assim em determinado momento? Por que eu estou sempre me sentindo mal quando alguém fala ou faz alguma coisa, isso me atinge tanto? Pois é nesse momento que a gente acaba agindo de forma inconsciente por um impulso. E no nosso inconsciente estão contidos todos os nossos registros emocionais. É como você teve aquela primeira experiência, como você interpretou uma determinada situação e como você se sentiu mediante aquela situação. E mesmo quando você chega na sua fase adulta, você pode reagir, você pode se sentir exatamente como você se sentiu no momento daquele primeiro registro. Pode ser com 2, com 5, com 10 anos. Então, na maioria das vezes, nós estamos agindo de forma inconsciente. Agora, existe algo que vai diferenciar entre uma pessoa comum e uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista. É aquele momento que aquela pessoa que não tem esse transtorno de personalidade narcisista, ela faz algo, ela tem uma atitude, um comportamento que ela pode ferir alguém. Só que ela percebe que o seu comportamento prejudicou, fez mal àquela pessoa. Ela percebe isso e ela começa a analisar toda a situação. Então ela internaliza e ela começa a perceber que realmente ela não deveria ter agido daquela forma. E quando ela internaliza, ela começa a analisar essa situação, ela se coloca no lugar do outro e ela percebe: nossa, se fosse comigo, eu teria me sentido da mesma forma.
Se fosse comigo, teria me machucado. Não seria bom. Então isso é o quê? Empatia é quando você se coloca no lugar do outro. Não estou dizendo aqui que você vai sentir naquele momento toda a dor que aquela pessoa está sentindo. Mas você tem uma conexão, porque todos nós temos uma conexão com o outro. E essa pessoa, ela entende que se ela estivesse no lugar, ela também seria magoada, ela iria ficar triste, ela se sentiria mal. Então isso é uma empatia, é o se colocar no lugar do outro. Quando nós falamos sobre o narcisista, isso não funciona dessa forma, tá? O narcisista, ele também pode agir de forma inconsciente? Sim, ele pode, porque ele também tem seus registros emocionais. Ele tem uma dor, assim como você que não tem transtorno, também pode ter uma dor, uma ferida, algo que quando é acionado um gatilho, você sente essa dor. O narcisista, ele também vai ter. Sendo que o narcisista, ele não lida com o seu eu. Ele não internaliza o que ele faz, o que ele percebe. Ele está sempre conectado ao mundo externo. Por quê? Se ele não lida com o seu eu, ele vive um personagem. E se esse personagem não existe, não tem como um personagem ter sentimentos, não tem como um personagem ele sentir empatia, amor, conexão com outra pessoa. Não tem como o narcisista ele avaliar o sentimento e se importar com o outro. Sempre que o narcisista é colocado em uma situação que ele é cobrado por algo, ele não aceita ele não reconhece os seus próprios erros, porque ele criou um personagem perfeito. Um personagem que não erra, que não falha. Ele se tornou uma pessoa tão egoísta que ele só se enxerga. O outro ser humano é como se fosse um objeto. Então ele não vai admitir seus erros nunca, porque ele precisa sempre estar perfeito nessa imagem que ele criou. É por isso que ele está sempre à procura de pessoas. São as pessoas que vão validando esse selfie que ele criou. E por ele não internalizar, o que acontece quando você cobra do narcisista, você acusa o narcisista, você fala dos erros do narcisista? Ele pode até, por alguns segundos, pensar, só que rapidamente o seu mecanismo de defesa é tão apurado, funciona tão rápido, que quando ele vai internalizar aquilo, ele rapidamente ele vai buscar uma resposta para justificar o seu erro. Então, o seu erro é sempre justificado por algo que alguém fez, por alguma situação, mas nunca ele. É por isso que ele sempre culpa a vítima. Ele pode fazer o que for, mas a culpa nunca é dele. Ele vai fazer de tudo para responsabilizar a outra pessoa que está o questionando, como sendo a pessoa responsável pelo erro que ele cometeu. Então ele não internaliza, ele não lida com as suas dores, com as suas feridas e com seus traumas. Ele simplesmente vai rapidamente buscar uma resposta para justificar que ele não errou. E ao projetar no outro que o outro é culpado, que o outro é responsável pelos seus erros, ele consegue enxergar no outro a falha
o erro e ele mantém essa importância, o seu senso de importância, de merecimento e de superioridade. É por isso que você nunca consegue fazer com que o narcisista ele venha realmente reconhecer os seus próprios erros. Então, veja bem, você já viu que tanto uma pessoa que não tem um transtorno de personalidade narcisista como o próprio narcisista pode agir de forma inconsciente. Agora, existe algo que nós conseguimos avaliar e o próprio narcisista. Ele sabe o que é certo, ele sabe o que é errado. Tudo que ele vai fazer, ele vai pensar, ele vai analisar se aquilo convém. Ele vai montar uma estratégia, ele vai fazer alguma coisa para que aquilo venha dar certo, para que ele venha ter um retorno, um benefício. E para o narcisista, tudo que é fora é o que é mais importante. É o material, não o que está dentro dele que ele precisa cuidar. Ele quer o que está fora, porque é o que está fora que dá a ele esse suporte para manter esse selfie de pessoa perfeita, pessoa incrível. Então ele está sempre buscando alguém para oferecer, para dar isso a ele. Seja a validação positiva, é o suprimento positivo, adulando, dizendo que ele é perfeito, principalmente na fase do bombardeio de amor, ele ganha tantos elogios, isso valida o narcisista. Ou até mesmo o suprimento negativo. Quando você discute, quando você quer cobrar do narcisista, isso para ele também é suprimento. Significa que ele tem uma importância por você estar se incomodando com ele, por você estar gastando o seu tempo com ele. Tudo isso é suprimento e é válido para o narcisista. E quando você coloca o narcisista contra a parede, ele nunca vai reconhecer, porque ele não vai internalizar o que você está falando para fazer uma avaliação assim como você consegue fazer. E ele sabe muito bem o que faz. E por que o narcisista, ele age de acordo com o ambiente? Tem momentos que o narcisista ele é tão bom, não é verdade? Ele tem uma capa para a sociedade. É porque ele sabe o que ele precisa fazer junto a cada pessoa e também em grupos de pessoas. Ele sabe se adequar como um camaleão. Então ele vai se portar, ele vai se comportar exatamente como aquelas pessoas querem, como aquelas pessoas vão validar esse narcisista e acreditar que ele é essa imagem que ele está criando. E assim ele passa desapercebido. Quando chega em casa ou em determinado momento, o narcisista ele é outra pessoa em outro ambiente. E com a vítima, principalmente, se for um perverso, ele é capaz de fazer crueldades com a vítima. Mas quem vê o narcisista de fora, nunca vai imaginar que esse narcisista é capaz de fazer tudo isso. E na maioria das vezes, ele ainda vai conseguir manipular essas pessoas, fazer uma campanha de difamação e fazer as pessoas acreditarem que a pessoa errada é a vítima. Então ele sabe o que ele faz, ele planeja as coisas, sim, porque ele sabe o que é certo e ele sabe o que é errado. Ele quebra regras sociais, sim, quebra, mas eles sabem como agir no momento certo, porque eles sabem que existem leis, eles sabem que dependendo do que eles fizerem, eles podem ser pegos. Então eles vão agindo de acordo com o que ele sabe
que ele precisa agir em determinado lugar e determinada pessoa. Então, eles sabem, sim, muito bem o que eles fazem. Eles não são loucos. Eles não saem por aí atacando todo mundo a qualquer lugar. Não. Eles vão planejar. Assim como você planeja algo para a sua vida, que você sabe que é bom para você, não passando por cima das pessoas, não ferindo as pessoas. Mas você planeja assim o que você vai fazer da mesma forma. O narcisista, ele sabe o que fazer. Agora ele vai agir com uma capa, como um camaleão. Então não se engane que o narcisista, ele só age de forma inconsciente. Ele também vai agir de forma consciente, porque ele também está consciente naquele momento do que está acontecendo. Então, conscientemente, o narcisista, ele também vai fazer suas escolhas, ele vai fazer o seu planejamento daquilo que ele quer, ele vai saber aguardar o momento certo. Se ele planeja, é um perverso, um psicopata, quanto tempo às vezes um psicopata, um perverso, fica analisando uma situação, fica mapeando as vítimas, até dar o golpe, até seduzir. Então ele está planejando, ele está mapeando tudo. Então isso é de forma consciente o que ele está fazendo. Quando ele sabe que precisa esperar um tempo, quando ele sabe que ele não pode ultrapassar esse limite aqui, quando ele pensa em falar algo que ele não é o momento, ele está usando o seu lado racional e ele está consciente daquilo ali que ele está fazendo, assim como você. Da mesma forma que você pode ter uma reação, você pode agir de forma inconsciente, o narcisista também da mesma forma. Mas funciona exatamente assim, só que a forma do narcisista se relacionar é uma forma distorcida, ele não internaliza, ele não avalia os seus erros, ele está sempre projetando no outro, ele está sempre buscando uma justificativa, ele está sempre tentando apagar os seus erros, como se ele não fosse errado nunca. Então, gente, o narcisista nem é um doente, tá? Ele pode ficar doente, sim, como você. Você pode adquirir uma doença, você ir ao médico, você fazer um tratamento, você tomar um medicamento. E o narcisista também pode. Ele pode ficar doente, uma doença física. Agora, ele pode também ter outros transtornos? Sim, ele pode ter comorbidade com outros tipos de transtorno. Porém, se ele tem um transtorno de personalidade narcisista, ele não é um doente, só pelo fato de ter esse transtorno de personalidade, tá? Então, se você ainda se prende ao narcisista, achando que o narcisista vai mudar, porque você quer que ele mude, saiba que o narcisista não muda, por quê? Ele não reconhece o seu erro. Ele não reconhece que ele precisa de ajuda. Se ele se ver perfeito e superior, admitir que ele precisa de ajuda, ele vai ter que lidar com o seu eu. Ele vai ter que reconhecer que ali tem alguma coisa errada e ele precisa cuidar. Então, o narcisista, ele vai continuar sendo assim. Ele não vai buscar um tratamento, ele não vai querer melhorar no sentido de entender que ele está agindo errado e que ele está ferindo outras pessoas. Em alguns casos, assim, esporadicamente, existem narcisistas quando não tem assim um grau de perversidade muito grande, que pode até fazer terapia, buscar ajuda, tem. Existe a maioria deles, não vão dar continuidade no processo terapêutico. Mas quando eles ficam é porque eles reconhecem que algum comportamento que eles estão tendo está ou prejudicando, ele está deixando de ter benefícios, mas nunca é porque ele está se importando com a dor do outro. Ele entende
que ele agindo assim, ele está perdendo algum dinheiro, ele está perdendo algum status, ele está perdendo aquela fonte de suprimento que é submissa a ele. Então ele entende dessa forma que ele está perdendo objetos, coisas, mas não que o comportamento dele está ferindo e ele está se colocando no lugar dessa pessoa, entendendo que ela está sofrendo e por isso que ele precisa mudar. É por isso que ele precisa, aliás, melhorar. Não, ele vai buscar ajuda porque ele está perdendo algo. E para que ele continue fazendo, tirando, às vezes usurpando aquela pessoa, ele precisa mudar, ou seja, volta para o lugar, para o mesmo lugar, que ele vai ter que avaliar, mas ele vai estar sempre buscando os seus próprios interesses e sempre passando por cima das pessoas, ferindo, magoando e nunca se colocando no lugar do outro. Então, gente, não adianta você que ainda pensa em ajudar um narcisista, que você está aí pedindo a Deus para curar o narcisista, se o próprio narcisista, ele não se vê errado e ele não quer saber de ajuda, ele não se importa com isso. Então, o que você tem a fazer é cuidar de você, porque você vai sofrer, você vai ser magoada, você vai adoecer, dependendo do tipo de narcisista que você está convivendo. Você pode chegar ao extremo. Por quê? A morte ao lado do narcisista, ela é de dentro para fora. Você vai adoecendo psicologicamente, emocionalmente, fisicamente também, por consequência do seu desequilíbrio emocional, do seu estado emocional doentio que você vai se encontrando, e aí vão vindo vários sintomas, até que o seu corpo, ele também vai adoecendo fisicamente. Então precisa se ter muito cuidado e avaliar muito bem se vale a pena você insistir em um relacionamento assim. Se cuida. Peço a todos vocês que curtam o vídeo, compartilhem, deixem o comentário de vocês, é muito importante. E também estou aqui na descrição do vídeo com o link do meu WhatsApp para você que deseja fazer terapia. Um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo.